brasileiros já somam 28 milhões de idosos. E até 2031, a expectativa do Ministério da Saúde é de que o número chegue a 43 milhões de pessoas com idade a partir de 60 anos. Falar em envelhecimento pode ser muito difícil para a maioria das pessoas. Então vamos falar sobre amadurecimento, inevitável para todos os seres vivos. Afinal, assim que nascemos, inicia-se esse processo. No programa de hoje vamos falar sobre preparação para o amadurecimento. Vem comigo! E para falar com a gente sobre esse processo de amadurecimento, eu vou conversar agora com Márcia Brandão, que vai falar para a gente sobre a sua experiência. Márcia Brandão, seja bem-vinda ao Mundo Mulher Insight. Obrigada. Agradeço muito o convite para estar aqui. Márcia, você com os seus 59 anos de vida, o que você pode falar para a gente sobre esse processo de amadurecimento? Você fez um planejamento? Olha, ninguém faz, né? Eu, pelo menos, não fiz. As coisas acontecem, você deixa acontecer, né? Você não reluta. Porque eu vejo assim, amadurecer é simplesmente você passar a aceitar as coisas que você não pode evitar e mudar aquelas que você pode. Então, ela não tem que estar planejando isso, mas ela tem que estar atenta a esse processo. Porque o amadurecimento é um processo que nós temos que estar abertos a ele, porque é um processo natural da vida. E nós não podemos deixar perder esse processo que nos faz melhores, né? Que nos faz, assim, ser pessoas melhores e nos faz caminhar aceitando o que a vida nos dá. Isso é muito interessante. Você analisa a sua vida e você percebe se alguma coisa te surpreendeu nessa fase que você está vivendo hoje? Ai, com certeza, né? Porque, assim, o bom do ser humano é que ele se surpreende o tempo inteiro. E, assim, eu sempre fui muito atenta às minhas coisas, no sentido de mudança. Eu sempre fui aberta e desejei a mudança. Eu nunca gostei de ser uma pessoa estagnada naquilo que eu estou naquele dia. Amanhã eu tenho que fazer melhor. Então, assim, eu sempre fui à busca. Mesmo que eu não tenha feito de forma premeditada, né, um programa, eu fiz de forma, eu desejei esse amadurecimento, porque eu não me neguei a ele. Isso é importante, né? E, à medida que o tempo vai passando, você vai se surpreendendo com você mesmo, né? Eu, por exemplo, me descobri uma pessoa, assim, muito resiliente, muito determinada, né? Uma pessoa assim, que não desiste fácil do que realmente quer. E me surpreendi assim, com a minha capacidade de superação. Né? Então, são coisas que nós vamos adquirindo ao longo da vida e que isso só o tempo e o amadurecimento que a gente acolhe na vida da gente nos traz. Né? E com isso, nós vamos deixando para trás um pouco de nós. O que não era bom, o que não era agradável, vai ficando para trás. Isso me surpreende. Me surpreende muito hoje o tanto que eu fico rindo das meus erros, né? Minhas coisas. Tem hora que eu tenho que rir mesmo, coisas que, quando eu era nova, jamais aceitaria o que eu aceito hoje em termos de mim, né? De ficar rindo, de achar graça, né? De me divertir comigo mesmo. Então, são coisas que vão surpreendendo e vão trazendo alegria para a gente. Qual que é a melhor parte da sua vida hoje? A melhor parte da minha vida é eu saber que hoje eu sou muito mais dona de mim. Dona de mim no sentido assim. Claro, eu tive uma vida muito atribulada, né? Eu tenho 3 filhos, foi muito difícil, eu estudava, trabalhava, cuidava dos filhos. Então, foi muito corrido sempre. Então, eu sempre tinha que estar muito atenta ao que estava acontecendo. Porque senão a gente atropela a vida, né? E chegou num ponto que, claro, eles crescem, eles vão seguir seus caminhos,
E a gente fica ali, ó, sozinha, né? Eu sou divorciada, então fica ali, sozinha, assim, o que que eu vou fazer agora? Né? O que que eu vou fazer agora? Então, esse momento, para mim, está sendo muito frutuoso, porque você vai se descobrindo de uma forma diferente. Você vai vendo que não há limites para o que você quer fazer e pode fazer. Que nós, quando vamos, depois dos 50 anos, nós não morremos, não. Nós começamos a viver de forma diferente e melhor, né? Por quê? Temos mais sabedoria, temos mais uma visão diferente da vida, mais leve, somos mais leves, né? Porque já sabemos que muita coisa não precisa, já passamos por aquele processo que os jovens hoje passam, né? Então, acolhemos tudo isso. Então, hoje é muito bom eu saber que eu tenho capacidade de fazer como eu faço. Eu pedalo já tem 11 anos. Eu comecei a pedalar, eu tinha 47 anos. Eu não era nova, mas eu não me achava impossibilitada de fazer aquilo, por causa da idade. Porque a minha cabeça é muito boa. O meu corpo é que fala, ó, não é bem assim, vai devagar, porque a gente tem que respeitar. E isso faz parte até do amadurecimento, você começar a respeitar o seu corpo, o que ele te diz, o que ele te fala, né? Então, hoje eu ainda pedalo. Não da forma que eu fazia antes, mas eu ainda pedalo. E isso, para mim, é uma satisfação muito grande, né? Saber que eu ainda posso fazer muitas coisas e nunca é tarde para começar o que se gosta. Você, aposentada, ciclista, tem os filhos, os netos, mas você pode dizer que hoje você está iniciando a melhor fase da sua vida? A melhor idade? Bom, eu não sei se é a melhor fase, mas a fase que eu estou vivendo é muito boa. Ela está boa, porque é uma fase que a gente chega onde gostaria de chegar. Eu acho que todo mundo quer chegar naquela fase de se entender, se aceitar, se amar, já ter feito tudo, uma fase assim de que hoje você já cumpriu a sua missão como mãe, né? Como profissional, eu mesmo, né? Já estou aposentada, então, como profissional, cumpri minha missão, como mãe, eu cumpri minha missão. Então, assim, é muito gratificante isso, saber que você cumpriu bem, do jeito que você podia, nas condições que você tinha, então hoje você não tem o que reclamar, eu não tenho o que reclamar, de forma alguma. É uma fase muito tranquila e muito boa, graças a Deus. Tem algum desafio nessa fase de amadurecimento que você está vivendo? Ah, sempre tem. O desafio é você nunca estagnar. O desafio, porque a gente fica com a tendência assim, de Acomodar. gostar mais da comodidade, sabe? Daquelas conforto. E eu sempre fui muito assim, sabe? Se eu entro numa zona de conforto, quando eu começo a ficar demais nela, eu mesmo arrumo uma confusão para minha vida. Ah, tem que ter alguma coisa, porque eu não posso ficar ali, né? Então, agora, eu voltei a estudar. Estava tudo muito bom, mas eu voltei a estudar por quê? Eu fiz faculdade, e a faculdade que eu fiz foram para atender a minha vida profissional. As duas que eu fiz atendeu a minha vida profissional. Mas eu tinha uma faculdade que eu queria, um curso que eu queria fazer para atender a minha vontade. O que eu sempre quis. Mas que, por conta da vida profissional, eu tive que fazer outros cursos, né? Não era aquilo que eu precisava. E hoje eu estou me desafiando, porque é um desafio imenso, né? Você voltar para uma faculdade, depois de mais de 20 anos, 25 anos formada. Então, essa é... A gente não pode parar, não. Sempre tem que estar na ativa, de alguma forma. Qual curso que é, Márcia? Psicologia. Ó, é um sonho que você está podendo realizar agora. Exatamente. Como todas nós podemos, né? Eu acho assim que é uma das vantagens dessa fase que nós vivemos, é que nós podemos realizar o que queríamos e que, de repente, a vida nos deixou, nos desviou do que a gente queria, né? Porque, claro, muitas casam, vai cuidar de filho, outras têm que seguir outras profissões, outros caminhos. Então, eu acho assim que isso é o bom.
você poder, porque nunca é tarde para realizar os sonhos, não. Enquanto você tem vida, você tem esperança e chance. Quando a gente fala de amadurecimento, a gente engloba situações, né, psicológicas, sociológicas e também biológicas do organismo. E aí é uma visão mais ampla. Talvez isso possa soar melhor para as pessoas. Quando a gente fala de envelhecimento, já pode ter um pouquinho aí de rejeição. A nossa sociedade, ela é preconceituosa, né? A nossa sociedade, eu falo até na questão geral da parte do Ocidente, ela visa muito a parte estética da juventude, da jovialidade. Como você encara isso? Bom, eu ainda não sofri esse tipo de preconceito, porque eu disfarço bem. As pessoas ainda não me viram como uma pessoa de 59 anos, que faltam poucos meses para eu completar 60. Então, elas não me viram, mas assim, realmente a nossa cultura, ela é do preconceito. O velho, e quando fala velho, a partir de 50, 55 já é considerado. As pessoas têm essa visão, que já não tem mais a capacidade, aposentou, nossa, aí já perde aquela capacidade ativa, atuante, para a cultura que nós temos, né? Nós não perdemos isso. Mas, assim, é muito triste porque realmente o preconceito existe. As pessoas falam que muitas coisas as pessoas entendem que acabou essa questão do preconceito, mas não acabou. Nós temos, assim, a cultura nossa que nós vivemos é do preconceito. E, querendo ou não, uma coisa que eu sinto hoje, dificuldade, é o quê? Eu sempre fui uma pessoa de cabeça muito aberta, muito jovem, assim, eu não sou a velha, velha, do jeito que as pessoas pensam, né? Eu sou aberta, eu sou alegre, eu sou jovem ainda, na mente e no espírito. E eu tenho pessoas, assim, eu convivo muito com pessoas mais novas que eu, com pessoas bem mais novas que eu. Então, a minha convivência sempre foi muito com pessoas mais novas. E aí gera aquela dificuldade no meu caso, né? Porque, assim, e muitas pessoas também vivem isso, muitas mulheres. Será que eu posso ir naquele lugar? Será que eu posso ir naquela balada? Será que eu posso vestir essa roupa? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso deixar meu cabelo crescer? Você entende? Então, assim, é muito, muito em cima da mulher, porque o homem, eles não fazem isso com o homem. É incrível. Porque o homem é muito bem resolvido, ele não está nem aí para a barriga dele. É uma coisa bem diferente nossa, né? Então, essa dificuldade, ela existe, ela é real, né? Eu não sou muito e não gosto e fico sempre me vigiando para que eu não siga esses padrões. Eu sigo o padrão que me agrada. Eu tenho bom senso, eu tenho discernimento, eu tenho desconfiômetro, né? Então, assim, baseado nisso, eu vou saber onde ir. Se eu achar que aquele lugar eu não convém, porque eu não gostei, eu não vou. Mas se eu for e gostar, eu fico. Por que não? Por que eu não posso ir nos lugares que os jovens vão? Por que eu não posso vestir uma roupa jovial? Por que eu não posso me divertir como uma pessoa jovem? Eu não sou jovem, eu sei disso. Mas eu não posso deixar ser vitimizada por esse povo, ser refém dessa cultura. Infelizmente, muitas pessoas ficam refém dessa cultura. É muito triste isso, muito triste. A gente acaba vivendo uma sociedade tradicionalista que repassa valores, né? De certa forma, nem são valores, mas é cultura, né? Aquela cultura que vai massificando, que tem que ser de tal forma. Quando a gente fala do amadurecimento, é bem isso, todos nós estamos amadurecendo. Então, quando você fala assim, eu sei que eu não sou jovem, é jovem na fase que você está vivendo. Sabe? São conceitos que a gente tem que começar a trabalhar, né, com a nossa sociedade, com a nossa cultura. E qual conselho que você daria para as pessoas que estão nos assistindo agora a respeito desse processo de amadurecimento?
Eu vou só fazer um parênteses. Quando eu falo eu não sou jovem, eu não tenho pouca idade. Mas jovem sempre. Eu não tenho pouca idade, Isso. mas eu sou jovem, eu me sinto jovem. E é nessa juventude que eu vivo hoje, nessa alegria de ser e alcançar o que eu alcancei, que eu falo, gente, nós não podemos nos deixar ser refém de cultura, de dogmas, né, que a sociedade impõe. Ninguém sabe o que você vive, você não deve nada para ninguém, né? Eu sempre falo, ninguém vem aqui em casa nem saber como é que eu estou, por que eu vou dar satisfação da minha vida para alguém? Não é? Ninguém paga minhas contas, eu que pago. E mesmo que eu tenha alguém para pagar as minhas contas, ela não tem o direito de interferir na minha vida, né? Então, assim, nós não podemos perder os sonhos, deixar eles embora, falar, nossa, eu estou velha, como é que eu vou? Eu já vi pessoas, gente, mas né, tá velha, eu vou fazer faculdade com 50 anos. Poxa, e daí? Eu acho bonito porque a minha mãe, eu tinha 26 anos quando eu entrei na faculdade e minha mãe entrou comigo. Nós duas formamos juntas. Então, assim, por que eu vou deixar alguém ditar a minha vida? Eu não posso fazer isso. Eu sei, só eu que sei. Só quem está me ouvindo só você sabe o que você vive, o que você sente, o que você passa. Então, não perca a esperança. Seja alegre, sorria muito, faz bem, né? Ria muito de você, aprenda a ser leve com você e divirta-se com você, em primeiro lugar. Aí sim, aí fica tudo bom. Vai ficando melhor. A gente não pode desistir nunca dos sonhos e nem de ter esperança e nem de viver. Jamais. Muito bom, Márcia. E vamos continuar pedalando, né? Vamos continuar pedalando. Até onde as perninhas aguentar. Muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa. Foi uma conversa maravilhosa. Vai estimular, incentivar a todos que estão nos ouvindo, que estão participando do nosso programa. E esse é o primeiro passo, a gente conversar mais sobre isso, para que a gente possa entender melhor o ciclo da nossa vida, né? Exatamente. E quando nós entendemos esse ciclo, nós vamos saber que tudo tem a sua sabedoria. O tempo tem a sua sabedoria. Nós só não podemos brigar com ele. Ele acontece e nós vamos aceitando. Eu fico muito triste de ver pessoas, né, que se recusam a amadurecer, que preferem ficar lá na idade nova, na mentalidade nova. É muito triste isso, porque perde a beleza da vida e a beleza do que ela mesma pode oferecer para ela e para o outro, sabe? Então, assim, a gente não pode fazer isso, não. Tem que viver cada fase a sua fase e ser feliz. Muito obrigada, Márcia. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada pelo convite. Psicóloga, pesquisadora e especialista em gerontologia, ciência que estuda o processo de envelhecimento em suas dimensões biológica, psicológica e social. Eu converso agora com Candice Pome. Seja bem-vinda ao nosso programa Mundo Mulher Inside. Por que a gente fala o termo amadurecimento e não envelhecimento? Qual a diferença, se é que há diferença nesses conceitos? O conceito do ponto de vista físico é o mesmo. O envelhecer é a mesma coisa que o amadurecer. A diferença do amadurecer é que ele não leva em conta só o aspecto biológico. Amadurecer significa você amadurecer suas emoções, você amadurecer a sua espiritualidade, a sua maturidade, que não é só do ponto de vista físico. Então, o amadurecimento ele é um pouco mais amplo. Mas o envelhecer, se a gente tivesse a versão real e atualizada do que é envelhecer, ele também deveria considerar isso. Então tem gente que fala envelhecer, tem gente que fala amadurecer, mas a grande diferença entre os dois para mim é o preconceito em torno da palavra envelhecer.
Porque o envelhecimento, as pessoas querem fechar os olhos e falar isso aqui. Ah, lá quando eu tiver meus 60, 70 anos, eu vejo. E as pessoas que têm 60, 70 hoje também não querem falar sobre isso. Não querem se conectar com quem está envelhecendo e não se sentem ativas ou não se veem como ativas neste processo de envelhecer. Como se o tempo fosse, que elas estivessem sofrendo passivamente a ação do tempo, né? Então essa para mim é a grande diferença dos dois. Essa questão do preconceito, você acredita que existe só aqui no Brasil, é por uma questão cultural, ou você percebe isso em outros países? O preconceito etário, a percepção do preconceito etário como tal, ela é bem recente. Esse termo ageísmo, que vem do aging, do inglês, ou etarismo, preconceito etário, é uma nomenclatura que foi cunhada em 1969 por um geriatra norte-americano, Robert Butler. Então, é um termo muito pouco usado e pouco difundido. Ele criou isso exatamente para mostrar que se a gente não combater esse preconceito, se a gente não se enxergar no processo de envelhecimento, nós mesmos, todos, quando envelhecermos, vamos passar por esse preconceito, ou seja, o preconceito mais democrático que existe. Independentemente da sua cor, da sua crença, do seu estado civil, da sua opção sexual, você vai passar por ele. Porque todos iremos envelhecer, né, na melhor das hipóteses. Então, versus os outros países, o que a gente vê? Isso é muito cultural. As culturas ocidentais, elas são muito focadas na performance física. Então, isso é uma herança da era, né, da indústria, quando depois do pós-guerra que as indústrias viraram uma grande potência, que o ganha-pão de todo mundo eram as indústrias, era a única forma de você trabalhar, ganhar, enfim, servir, a não ser a agricultura, então quer dizer, tinha esses dois modos, tanto na agricultura quanto na indústria, quando a pessoa atingia 60 anos, porque se vivia menos do que aqui, se atingia essa maturidade, essas pessoas elas eram quase que descartadas, elas não serviam porque elas não tinham mais força física. E então, na nossa sociedade ocidental contemporânea, como muito se valoriza a questão física, por isso existe esse preconceito. Se fisicamente ele não consegue mais entregar esse número de horas, esse número de projetos, trabalhar todo esse período, ele então tem que se aposentar. Então, isso é muito ocidental e muito contemporâneo, recente. Quando a gente vai para outras culturas, as culturas orientais e mesmo as tribos indígenas, né, que são culturas mais ancestrais, elas valorizam muito o idoso. Porque o idoso tem um papel na comunidade, na sociedade, independentemente do vigor físico dele. Então, numa tribo, um pajé, um líder de uma tribo, ele tem que ser mais velho. Se não o mais velho de todos. Por quê? Porque ele é aquele que conseguiu ter experiência, e ele é mais experiente que os demais, então ele vai saber tomar decisões como líder daquela comunidade melhor do que os outros que não tiveram a mesma experiência. No Oriente, no Japão, por exemplo, os avós são extremamente respeitados, né? Um avô, ele é super não só respeitado, como também ele tem uma função social dentro da comunidade. Ele é o responsável por passar a cultura, os costumes para as próximas gerações. Então, lhe foi dado um papel social dentro dessa comunidade. Aqui, na nossa comunidade ocidental, qual o papel que a gente dá para o idoso? Qual o papel que a gente dá para o velho? Então, essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. E como todos nós vamos envelhecer, de novo, é bom que a gente encontre esse papel o mais rápido possível, para que a gente continue sendo ativo, para que a gente continue sendo útil e se sentindo útil para a sociedade. Qual a avaliação que você faz sobre os idosos aqui no Brasil? Então, hoje, se a gente for falar do ponto de vista biológico, a expectativa no Brasil de vida, ela cresceu muito. Cresceu, assim, de maneira significativa. Em menos de um século, quase que se dobrou o número de anos que o brasileiro médio vive. Então, imagina que no século passado as pessoas viviam 43 anos. Essa era a expectativa de vida. Então, fazia sentido você se aposentar com 60, né? Porque quem chegasse nessa idade estaria coberto ou teria trabalhado a maior parte da sua vida, né? Hoje a expectativa de vida no Brasil é de 76 anos e isso aumenta, cada ano isso tem aumentado, mas você pode me perguntar, mas por que aumentou? Nós temos políticas de saúde, então a criação do SUS nos últimos, né, desde
88, antes era o INPS, mas com a criação do SUS, que democratizou a saúde no Brasil, o SUS tem uma infinidade de problemas, mas o SUS como rede é uma rede que nós não temos uma rede como essa em nenhum outro lugar do mundo. As pessoas vêm de outros países para entender como é que o SUS funciona. O fato de você ter uma UBS, uma UPA perto da sua casa e que você pode acessar, você pode, talvez tenha fila, seja difícil ser atendido, mas você ter acesso a vacinas de graça, remédios de graça, tratamentos, isso não existe em outros países. Então isso fez com que a mortalidade infantil reduzisse, ou seja, mais crianças passaram da infância e puderam, porque o grande limitador de uma vida muitas vezes acontecia nos primeiros 5 anos de vida, porque se você tivesse pólio, se você tivesse sarampo, ou seja, as doenças básicas, na medida que elas foram erradicadas, essas pessoas começaram a crescer e se desenvolver. Então a gente tem mais idosos, gente vivendo por mais tempo, e nós temos famílias menos numerosas, então a gente tem famílias com menos filhos. Então nossos avós tinham 6, 7 filhos, sei lá, mais. Nós temos 2 filhos, né? 1 filho. Tem gente que decide não ter filhos. Então isso acontece o quê? Que essa população que está vivendo muito, a gente vai ter um número muito grande dessa população, porque estão nascendo menos crianças. Então do ponto de vista biológico, a gente está vivendo mais tempo. Os idosos no Brasil, eles estão se reinventando completamente. Uma pessoa de 70 anos, ela vira para mim e fala assim: eu não me sinto com 70 anos, minha cabeça é jovem, eu tenho sonhos, eu tenho desejos. Ela, na verdade, não se sente com 70 anos porque ela não conhece pessoas, ou não conhecia quando ela era criança, pessoas de 70 anos que tinham um comportamento como o que ela tem. Então a sociedade brasileira precisa atualizar o que é a cara da terceira idade, o que é a cara da quarta idade. Porque a terceira idade é dos 60 aos 80. Só que hoje a gente já tem muito mais centenários no Brasil do que a gente tinha no século passado. Então, hoje não é mais novidade quando uma pessoa faz 100 anos. A gente tem bastante centenários no país. Então, a quarta idade, que é dos 80 aos 100, está virando uma realidade para muita gente, porque as pessoas estão se cuidando, ou porque as pessoas tiveram uma qualidade de vida, porque elas tiveram acesso a serviços médicos, e isso está fazendo com que elas vivam mais e vivam melhor. Então, os idosos no Brasil, eles estão se reinventando. A gente está vendo, por exemplo, no grupo de Instagram, o perfil que mais cresce é o grupo de 60 a mais, de influenciadores. Então, é um grupo super ativo, que está se casando novamente, que está na sua segunda, terceira carreira, está se reinventando como empreendedor, que tem um papel ativo como pilar de sustentação ou econômico ou emocional da família, dos filhos, dos netos. Então, são pessoas ativas, são pessoas que têm uma participação, um aporte econômico na sociedade bastante significativo, e pessoas que estão mentalmente, fisicamente participantes. Considerando, então, que a população do Brasil está envelhecendo com saúde, com qualidade de vida, o que você poderia dizer para a gente sobre essa preparação para o amadurecimento? Como se preparar para essa fase da vida? Que a gente aprende que no processo de envelhecimento, de 20% a 30% é genética, né? A genética é responsável, o seu corpo, o que você trouxe geneticamente da sua família, ou seja, o quanto você absorveu e o que você está predestinado do ponto de vista biológico e genético, mas de 70% a 80% tem a ver com a sua atitude, tem a ver com o seu preparo e a sua cabeça, como você programa o seu cérebro, como você organiza e planeja a sua vida para você ter uma jornada de envelhecimento mais ativa. O que é importante a gente pensar é que quanto mais cedo a gente começa com essa conversa transparente com a gente mesmo, dizendo eu vou chegar lá, né? Eu vou chegar nos 100 anos se tudo der certo, a gente começa mais rapidamente a entender que tem alguns pilares muito importantes para a gente se atentar. Primeiro é a gente pensar que corpo é esse que eu estou construindo hoje, que eu quero que me carregue até o meu último dia de vida. Se eu quero ter autonomia, independência, por exemplo, para fazer minhas atividades de vida diária, para tomar meu banho, para cozinhar minha comida, sem depender de alguém, como é que eu estou treinando este corpo de ossos, de músculo, hoje? Porque isso é uma construção diária. Nunca é tarde para se começar, mas quanto mais cedo a gente começa, melhor esse corpo vai chegar lá adiante, né? Tem uma questão social, que é
Hoje, muitos idosos sofrem de depressão por estarem isolados, por não terem uma rede de conexão. Então, ao longo da vida, suas redes de conexão, de amizade, de parceria, elas vão diminuindo, porque as pessoas seguem outros rumos na vida, né? Uma vizinha que você adorava se muda, o seu companheiro ou sua companheira pode adoecer, suas amigas que você tanto gostava da época da escola, uma se mudou de cidade, a outra... Então, a gente vai perdendo laços de amizade ou de relações ao longo da vida. Então, se você não começar desde muito cedo e abrindo e fazendo a cada ano novas amizades, isso vai restringindo as suas opções, né, as suas fontes de entretenimento, de vida em social ao longo do tempo. Além disso, tem uma questão muito importante que são as emoções, exatamente para que as pessoas não sofram de depressão, para que elas tenham as suas emoções bem resolvidas. É muito importante a gente entender que a gente é finito, que um dia a gente vai embora dessa existência. Então, o que a gente está fazendo para nutrir, para melhorar essas relações, essas emoções que a gente coloca, os sentimentos que a gente coloca, que a gente divide com os outros. Então, cuidar do coração, da emoção, dos seus sentimentos é algo também muito importante, muito saudável. Não adianta você estar com o corpo super firme e cheia de mágoa, de ressentimentos, de tristezas da alma que um dia podem levar isso a uma depressão, né? E a gente sabe que nós mulheres somos rainha em cuidar dos outros, rainhas em cuidar dos outros e muitas vezes negligenciar o autocuidado. E além disso tem um quarto pilar que é a espiritualidade. E a espiritualidade, ela deve ser vivida de acordo com o desejo de cada um, porque não tem a ver só com religião, sabe? Tem a ver com como você se conecta com algo que você não vê. E com o passar dos anos, a gente vai tendo mais e mais desafios. Uma vida longa, ela é cheia de desafios, ela é cheia de altos e baixos. Então, onde está a sua fé? Onde está a sua conexão com você mesmo? Onde está a sua positividade? Então, espiritualidade, quando eu falo desse pilar, ele tem a ver como você se coloca a serviço, né, do mundo e como você conecta as suas emoções com algo que você não consegue, não é tangível, mas que te dá força ao longo dessa caminhada, né? Então, são esses 4 pilares básicos: corpo, cognição, aprendizado, sociabilização e espiritualidade. E a cognição é algo muito importante para evitar as demências. Então, você estudar, aprender, a cada vez se desafiar a aprender coisas novas, a fazer coisas pela primeira vez que você nunca tinha feito, isso ajuda com que seu cérebro faça mais sinapses e você tenha mais uma cognição preservada ao longo por mais anos. Então, esses 4 pilares são super importantes ao longo aí dessa jornada. E quando a gente pensa no amadurecimento, tem diferenças do amadurecimento do homem para a mulher. Você pode falar para a gente um pouco sobre isso, por favor? Sim, isso também é muito importante. Por isso que é importante também essa matéria, você trazer esse tema aqui. Porque a mulher, isso é no mundo, não é só no Brasil, a mulher ela tem uma expectativa de vida mais alta do que o homem. Então, no Brasil, se a média é de 76, a mulher ela chega perto dos 80 e o homem chega mais perto dos 70, 73, por aí. Por que isso acontece? Tem fatores sociais que fazem com que o homem esteja mais exposto à violência, a acidentes, porque o homem, ainda na nossa sociedade, é quem dirige, pega mais estrada, também tem problemas de alcoolismo, também tem problemas de se envolver em questões violentas, e isso faz com que a expectativa de vida do homem seja mais baixa, porque ele se envolve em mais riscos. Mas, por outro lado, não é só o risco que tira essa expectativa de vida, é também a falta de autocuidado. Então, as mulheres, também por uma questão do SUS, também por um conhecimento maior sobre cuidado feminino, a gente pelo menos uma vez por ano vai fazer um Papa Nicolau. Então, pelo menos uma vez por ano, as mulheres entram numa clínica ou numa UBS, numa UPA, para fazer algum tipo de exame. Isso faz com que ela, rapidamente ou de forma bastante antecipada, ela consiga prever ou se preparar, ou inclusive detectar diagnosticar algum problema de saúde. Ao passo que com... Oi? Vai tratar preventivo. O problema. Ela vai tratar, Isso. Ela olha a prevenção, ela está muito focada em prevenção e
E principalmente porque a mulher, ela tem esse lugar social de cuidado, que é o que a gente estava falando. Quando tem um cuidador familiar de alguém que adoece ou alguém que envelhece, a gente sabe que tem muito mais mulheres cuidando do que homens, porque as mulheres já estão nessa posição de cuidado por serem mães, enfim, isso é histórico, pré-histórico, né? Mas também porque a mulher, ela é uma buscadora de si mesma, ela tem interesse, ela vai no Instagram, ela vai no Facebook, ela pergunta para todo mundo, ela tem esse desejo de se desenvolver e de se cuidar. O homem, ele tem esse lugar social, ao invés do lugar social do cuidado, ele está muito no lugar social do provedor. Então a energia dele está muito focada em trabalhar, em sustentar a família, em trazer o sustento da família, e daí quando ele tem algum problema de saúde, ele fala assim, depois eu vejo. Né? E essa falta de prevenção, essa falta de cuidado e de diagnóstico precoce de doenças graves, isso faz com que a mortalidade do homem seja mais alta e que a expectativa de vida dele seja mais baixa. Então, muitos, por exemplo, os cânceres de próstata, a gente percebe que a pessoa vai detectar depois que ela se aposenta. Só que esse câncer não apareceu aí do dia para a noite. É porque ele parou, ele respirou, falou, agora eu não trabalho mais, estou aposentado, então agora eu vou fazer um check-up médico. Esse é um fator super importante que a gente tem que levar em conta. Mulheres e homens, eles têm expectativa de vida, sim, muito diferentes. Então, a gente precisa entender que se a gente quiser se concentrar numa vida saudável, em uma vida que a gente vai cuidar, porque a gente também muitas pessoas vão depender do nosso cuidado, a gente precisa, quanto antes, começar essa conversa transparente sobre como é envelhecer. E ter honestidade de dizer como é que eu estou cuidando do meu corpo, como é que eu estou cuidando das minhas relações, como eu estou como eu estou estimulando o meu cérebro para que eu não seja pega por uma demência no final da minha vida. Porque ninguém quer depender, né, Luzilene? As pessoas falam assim, Deus me livre de depender de filho. Mas o que você está fazendo hoje para não depender de filho? O que você está fazendo hoje, por exemplo, para organizar suas finanças, para que você não dependa financeiramente de alguém no futuro? O que você está fazendo hoje com o seu corpo para você não depender futuramente de alguém te levar para dar um banho, ou para ir ao banheiro, para fazer qualquer atividade simples dentro de casa? Né? Então, esse é o planejamento, é essa convocação que eu faço. Quanto mais cedo a gente acorda para envelhecer, eu comecei a me atentar a isso quando eu estava nos meus 30 e poucos anos. Mas quando eu fiz 45, eu falei, opa, peraí, eu preciso entender como as pessoas à minha volta estão entendendo, como é que eu posso ajudar meus pais a se despertarem para isso. Graças a Deus eu tenho pais que, né, se exercitam, já cuidam disso há um tempo, mas como é que a gente pode... Quanto mais pessoas a gente conseguir convencer a se cuidarem, são menos pessoas que vão adoecer e mais pessoas que vão ficar independentes e autônomas por mais tempo ao longo da vida. O brasileiro é um povo muito vaidoso. A busca pela vaidade, pela eternização da beleza, que a gente sabe que não vai acontecer, mas assim, os artifícios, né, que a gente tem hoje em dia, né, muita facilidade, você acha que facilita esse processo de amadurecimento ou não? São vias totalmente opostas. Eu acho que elas todas essas vias elas são válidas. Por quê? O envelhecimento é isso que a gente falou, né? Ele é absolutamente democrático. Todo mundo que tiver a sorte de conquistar uma velhice vai envelhecer. Mas ele é totalmente heterogêneo, cada um vai envelhecer de uma forma. Isso depende desse histórico que a pessoa está criando ao longo da vida. Mas o Brasil é o país que mais faz procedimentos cirúrgicos do mundo, né? Pela proporção da população. E eu não vejo isso como um problema, para te dizer, ser muito franco. Eu acho que cada pessoa tem que ter a liberdade de escolher como que ela quer envelhecer. Se ela quer fazer seus retoques, ela tem que fazer. Se ela se sente melhor com isso, ela tem que se sentir. Se ela quer envelhecer de maneira natural, de cabelos brancos, ela tem que poder fazer isso. O que eu acho que a gente tem que estar atento na nossa sociedade é se a gente também não cria... sabe, uma apologia do como é o envelhecer corretamente. Cada um tem que escolher a sua maneira de envelhecer, da maneira que ela se sinta melhor. O que eu acho é que as pessoas que fazem esses procedimentos, né, e que querem aparentar menos idade, esse sim eu acho que é uma autossabotagem.
Porque se você faz para você se sentir melhor nesta idade que você tem, para aparentar a sua melhor versão nessa idade, você está contribuindo com que mais pessoas olhem para você e queiram envelhecer. Mais pessoas falem, olha, tem uma maneira, uma forma de envelhecer que me atrai. Existem várias formas de envelhecer. Existem muitas formas de envelhecer e cada um tem que achar a sua. O que a gente não pode é fazer uma ditadura de como envelhecer. Ah, todo mundo que... Então você não pode pintar cabelo, ou você tem que ficar de cabelo branco, ou você não pode fazer o botox. Isso pouco importa. Se a pessoa está confortável dentro do corpo dela, e se ela também está se estimulando, não só a parte física, não só fazendo seus procedimentos físicos, mas ela também está aprendendo, está fazendo um curso, está cuidando do corpo, está cuidando da alma, está cuidando das suas amizades, eu não vejo mal nenhum. A grande questão é a gente focar só nisso, porque isso é perecível. O corpo é perecível e a gente sabe que é o que você falou. Ele é uma casca e ele vai envelhecer, assim como uma fruta, assim como uma árvore, né? O tempo, ele é inexorável nesse sentido. Agora, se a gente tem o mesmo investimento no corpo que a gente tem também no cognitivo, no afetivo, no espiritual, tá tudo certo, cada um tá criando sua fórmula. E eu acredito que esse é apenas o início de um processo que a gente tem que trabalhar a longo prazo, porque o nosso povo ainda ele tem um tabu para envelhecer, para falar de envelhecimento. Então, por isso que é tão importante a gente ter a oportunidade de conversar com pessoas como você, que vem acrescentar informações a todas as pessoas que estão nos seguindo e acompanhando nas redes sociais. Muito obrigada. Uma coisa que é importante é a gente convocar, principalmente essas mulheres, por elas terem uma expectativa de vida mais longa, para elas o mais rápido possível serem agentes de combate contra o idadismo. Tenha orgulho da sua idade, tenha orgulho da sua biografia. Cada ano que a gente vive a nossa vida, a gente tem aprendizados, a gente tem falhas, erros com os quais a gente pode se desenvolver. Então, eu acho que é muito mais um convite para que a gente tenha orgulho à nossa idade, orgulho à pessoa que a gente está se transformando ao longo do processo de envelhecer. Candice Pomme, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa Mundo Mulher Inside. Obrigada a vocês. Desejo sucesso para o seu programa. Obrigada. E você? Como está a sua preparação para o amadurecimento? Você tem se preparado, cuidado do seu corpo, cuidado da sua saúde? Você tem medo de envelhecer? Deixe aqui a sua mensagem, coloque aqui a sua opinião. Obrigada a todos vocês que estão curtindo o nosso programa, que estão nos assistindo, nos seguindo em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Deixe aqui o seu comentário. Venha viver seu mundo Mulher Inside. Tchau, tchau!